Então, 15 de novembro de 1889, Proclamação da República. O Império acabou, né? E aí surgiu aquela necessidade. Precisava de uma nova Constituição. A antiga, de 1824, era da monarquia, não servia mais. E é justamente essa primeira Constituição da República, que saiu em 24 de fevereiro de 1891, que a gente vai analisar hoje. Temos um material bem interessante aqui sobre ela. Pois é, a nossa ideia aqui é explorar um pouco as características principais dessa Constituição. Ver como ela se inspirou, sim, no modelo dos Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, como ela já nasceu com umas contradições bem fortes, sabe? O tal do liberalismo oligárquico e uma exclusão social e política bem marcante. Entendi. Então vamos olhar essa estrutura. A influência americana parece bem clara em alguns pontos-chave, né? O federalismo, por exemplo, deu uma autonomia para os estados que era impensável no Império, certo? Muito mais centralizado antes. Exato, exato. E junto com o federalismo, veio o presidencialismo. O presidente seria eleito por voto direto, olha só, mandato de 4 anos e sem poder emendar um mandato no outro, sem reeleição consecutiva. Uma mudança, assim, radical em relação ao poder vitalício do imperador. E teve também a clássica separação dos poderes. Acabou aquele poder moderador que era só do imperador. Agora a divisão era executivo, o legislativo com 2 casas, né? Câmara e Senado, e um judiciário que se queria independente. Isso. E outro ponto de ruptura bem importante mesmo foi a laicidade do Estado. A Constituição separou oficialmente a Igreja do Estado, garantiu liberdade religiosa. O artigo 72 ele é bem claro nisso. Falava do casamento civil gratuito como único reconhecido, cemitérios seculares e ensino público leigo. Nossa, isso mexeu bastante nas estruturas. Mas aí é que a história começa a ficar um pouco mais complicada, né? Porque toda essa modernização, essa cara liberal, parece que convivia com uma realidade bem diferente, bem menos inclusiva, não é? Precisamente. Aí que tá o paradoxo, o tal do liberalismo oligárquico. Porque, na prática, essa Constituição, ela acabou foi consolidando o poder na mão das elites regionais, das oligarquias. O próprio federalismo, que era para dar autonomia, né, acabou fortalecendo esses grupos que já mandavam localmente. E como é que essa exclusão aparecia, assim, na prática? Por exemplo, nas regras para votar. Quem podia de fato ser cidadão político? Social, alfabetizados. Só isso já tirava, assim, a imensa maioria da população da época. Mulheres? Nem pensar, claro. Analfabetos, que incluíam a massa de ex-escravizados recém-libertos, também não votavam. E tinha mais gente excluída, né? Pelo que eu vi aqui no material. Tinha sim. A lista era grande. Mendigos, por exemplo, soldados rasos às praças de pré, a não ser alguns alunos de escolas militares superiores, e até membros de ordens religiosas que faziam voto de obediência, sabe? E um detalhe assim fundamental: o voto era aberto, não era secreto. Voto aberto. Nossa, isso parece a receita perfeita para fraude, para o controle. O famoso voto de cabresto, imagino. Com certeza. O voto aberto era um prato cheio para a coerção dos coronéis, os chefões políticos locais. Eles podiam ver em quem a pessoa votava, pressionar. O federalismo deu poder para esses coronéis, e o voto aberto virou a ferramenta para eles controlarem tudo e garantirem o resultado que queriam. Então, se a gente olha para essa estrutura toda, fica bem nítido quem saiu ganhando e quem ficou de fora, né? Fica muito claro. Quem se beneficiava era a elite econômica, a elite letrada, homens, claro, que cumpriam os requisitos para votar e serem votados, militares de alta patente também, e com a laicidade, alguns grupos religiosos não católicos e quem defendia um Estado laico ganharam espaço que não tinham. Por outro lado, a imensa maioria, analfabetos, pobres, mulheres, soldados de baixa patente, mendigos, essa gente toda ficou à margem do processo político formal. E a própria Igreja Católica, né, perdeu muitos privilégios que tinha com o Estado. Se a gente conecta isso tudo, né, o quadro geral que se forma é o de uma modernização institucional, inspirada em ideias republicanas, liberais até,
mas que, olha que paradoxo, serviu para legitimar e manter um sistema de poder super concentrado, excludente, a cidadania era para pouquíssimos. Então, para a gente resumir a análise, a Constituição de 1891 foi, sem dúvida, um passo importante. Mudou o regime, trouxe federalismo, presidencialismo, separou igreja e Estado. Isso é inegável. Mas ela já nasceu com essa limitação democrática muito forte, né? Restringiu a política para a elite e acabou reforçando o poder das oligarquias nos estados. Exato. E isso deixa uma reflexão final para a gente pensar, né? Considerando essa tensão lá do começo, entre um projeto moderno, republicano, e essa exclusão enorme da maioria, de que formas será que essas bases, lançadas lá em 1891, continuaram ecoando? Como essa mistura de liberalismo no papel e exclusão na prática talvez ainda apareça nos debates sobre participação política, sobre direitos sociais no Brasil de hoje? Fica aí a questão.